Nossa apostila de número 4 traz, através das últimas aulas, a abordagem de química orgânica. Assunto esse que nós já tivemos a oportunidade de estudar em vários encontros. Fizemos o aprendizado em matéria de classificação das cadeias, mostramos para cada um de vocês a importância do carbono na estrutura das substâncias orgânicas. Falamos para você das funções orgânicas, mostramos como identificá-las e ensinamos a nomenclatura das mesmas. Hoje, nós iremos, através das atividades previstas na sua apostila, na página número 56, dar uma reforçada neste conhecimento que é tão importante. A primeira questão de sua apostila diz o seguinte: obedecendo aos critérios estabelecidos pela IUPAC, dê o nome oficial dos seguintes compostos. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar como é que se faz o nome. Prefixo mais infixo mais sufixo. Vamos relembrar o que é que significa cada parte. O prefixo vai dizer para nós o número de carbonos. O infixo vai dizer para nós a saturação, se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla. E o sufixo vai nos dar a função que a gente está trabalhando. Então, vamos fazer isso aqui. Primeiramente, na letra A, nós estamos vendo uma estrutura desenhada aqui, e a gente sabe que cada pontinho desse é o quê? É um carbono. Se cada ponto desse é um carbono, isso aqui é uma cadeia fechada. Então, se ela é uma cadeia fechada, começa como? Com a palavra ciclo. Ciclo. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Que tipo de ligações existe entre eles? Ligações simples. As ligações simples, nós usamos an. Nas ligações duplas, en. Nas triplas, in. Se você tiver duas duplas, aí você coloca di-en. É assim que a gente faz. Então, aqui tem ligações simples. Eu vou colocar o quê? An. Que função que nós estamos aqui? Que função que nós estamos aqui? Vanx, nós temos um álcool. Como é que eu sei que é álcool? Quando a gente sabe que é um álcool? Quando a gente tem carbono saturado ligado a hidroxila. Carbono saturado é aquele que tem ligação simples. Então, aqui, ó, você está vendo? Tem hidroxila aqui e aqui, ó, ligado a carbonos saturados. A terminologia do álcool é ol, só que nós temos duas hidroxilas, então a gente tem que identificar onde elas estão. Onde elas estão? Vanx, elas estão no carbono 1 e no carbono 3. Então, o que é que eu posso fazer aqui? 1, 3. Normalmente, eu escreveria ciclobutanol. Só que eu tenho duas hidroxilas, então você vai escrever o quê? Diol. Então esse é o ciclobutan 1,3-diol. Alguns autores escrevem ciclobutano 1,3-diol. É a mesma coisa. Veja a letra B. 1 carbono, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Qual tipo de ligação que existe entre os carbonos? Ligações simples. Vanx, eu estou vendo uma dupla. Essa dupla, amigos, não conta, porque para contar duplas ou triplas, esta estrutura tinha que estar entre dois carbonos, e aí não está. Então, aqui é simplesmente uma carbonila. Então, ligação simples. Terceira parte do nome é a função. Vamos relembrar aqui. Vou mostrar para vocês como é a função aldeído. O aldeído é a carbonila ligada com hidrogênio. Consegue visualizar que nós temos aqui uma carbonila ligada com hidrogênio? Então, carbonila ligada com hidrogênio. E a terminologia do aldeído é al. Álcool termina em ol, aldeído termina em al. Então, esse moço é o butanal. Pronto, só isso. Bem, a terceira função, na letra C, tem um oxigênio entre dois carbonos. Quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, eu tenho um éter. Anestésico. Aquele líquido que se a gente inalar, a gente desmaia. Literalmente você apaga. Essa nomenclatura do éter exige o que de nós? Vamos relembrar. Na hora que a gente vai fazer a nomenclatura, a gente olha para o primeiro radical e para o segundo radical, acrescentando ox e ano. Você coloca primeiramente o menor dos radicais. Quantos você tem aqui? Você tem 2, é et. E aqui você tem quantos? Tem 1, met. Você começa sempre pelo menor. Então, como é que vai ficar aqui? Metox. Aí depois você escreve o quê? Ano. Metox, etano. Pronto.
Nesta letra D, Vanks, o que é que nós temos? Eu vou lembrar para vocês o que é uma cetona. Quem lembra o que é uma cetona? Cetona é a carbonila, que é o C-O, entre dois carbonos. Nomenclatura da cetona, a gente escreve o que na frente? Ona. Só isso, né, Vanks? É muito fácil. Pois é, vamos ver quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é o quê? Hept. Você tem que numerar os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pergunta é, por quê? Porque você tem que identificar que aqui tem uma dupla ligação no sexto carbono e aqui tem a carbonila no terceiro. Então, você tem que identificar. Então, se você tem uma dupla ligação, você vai usar N, certo? Aonde é que ela está? Está no sexto. Então, você faz hept 6, N. Quem é que é esse N? Da dupla ligação. Agora, você vai identificar onde está a carbonila. Quem é a carbonila, Vanks? C-O, amigos, lembra? Ó, C-O entre carbonos. Onde é que ela está? Vanks, ela está no terceiro carbono, então você coloca 3. Como é que se termina a nomenclatura de uma cetona? Utiliza ona. Então, 3, ona. Esse é o hept 6, N, 3, ona. Na letra E, nós temos que função orgânica? Vê se você lembra. Quando eu tenho uma cadeia aromática ligada à hidroxila, estou diante de um fenol. Você está fazendo a função orgânica do lado para a gente lembrar, né? Sim. Quando a gente tem uma cadeia aromática ligada à hidroxila, é um fenol. Como é que a gente faz o nome, por exemplo, desse aqui? É só escrever hidrox, e a cadeia aromática, ou núcleo benzênico, você escreve benzeno. Só que a letra E não é hidroxibenzeno, por quê? Porque você tem 3 hidroxilas, está vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Então, você vai ter que fazer o quê? 1, 2, 3, para identificar onde elas estão. Se você tem 3, o que é que você escreve? Tri. E o resto do nome? O resto do nome é o que já é conhecido nosso. Hidrox, benzeno. 1, 2, 3, tri, hidroxibenzeno. Sempre identifique a função. Por exemplo, se você der uma olhadinha aqui na F, olha aqui o que eu estou pontilhando. O que é que nós temos aqui? Antes nós temos uma carbonila ligada com uma hidroxila. Que função é essa? Isso aqui é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico é essa função. Quando a gente tem ácido carboxílico, a gente tem a carbonila ligada com a hidroxila. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Nós temos 5 carbonos. Porém, além da função orgânica ácido, tem uma coisa que nos chama a atenção, que é o quê? Uma dupla ligação. Cuidado para não fazer a numeração assim, ó. 1, 2, 3, que está errado. Alguém pode me dizer por que está errado? Porque quando a gente fazia a numeração, caros amigos, a gente começa não obrigatoriamente da esquerda para a direita. Nós começamos pelo grupo funcional. E o grupo funcional aqui, quem é? É o ácido carboxílico. Então, o primeiro carbono está aqui, ó. Esse aqui é o 1. Esse é o 1. Esse é o 1. Esse é o 2. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o 5. Olha que interessante. Como é que vai ficar o nome desse composto? Bom, ácido carboxílico a gente escreve ácido. E o final do ácido carboxílico a gente coloca óico. Ó. Então, quantos carbonos tem aí? Tem 5. Então, vai ficar ácido. 5 é o quê? Pente. Se tivesse ligações simples, seria ácido pentanóico, só que aqui tem uma dupla, não tem? Então, o que é que você vai fazer? Identificar onde ela está. Onde é que está a dupla ligação? Está no terceiro carbono. Dupla ligação a gente chama de N, porque é dupla, né? E a terminologia dos ácidos carboxílicos, óico. Então, esse moço aqui é o ácido pente 3-enóico. E para eu fechar, eu tenho aqui uma função orgânica conhecida como amina, uma função nitrogenada. O nitrogênio está ligado a alguém, ó. O nitrogênio está ligado a alguém. Como é que eu sei que isso aqui é uma amina? O nitrogênio pode estar ligado a 1, 2 ou 3 estruturas ramificadas. Aí você vai chamá-las de amina primária, secundária ou terciária. Neste caso específico aqui, o nome da amina é muito simples. É só você escrever o nome do composto escrito amina na frente. Como assim? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Pente. Ligações entre eles, todas simples. Agora, a gente vai descobrir
que existem nitrogênios ligados aqui. Eu preciso identificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde estão os nitrogênios? Os nitrogênios, Vanks, estão no primeiro e no quarto carbono. Então, você coloca assim, 1, 4. Normalmente, você escreveria aqui na frente amina. Como você tem 2 nitrogênios, ou seja, 2 estruturas que caracterizam essa função, você escreve diamino. Diamino. Essa seria, portanto, a pentan 1,4-diamina. Continuando a sequência de exercícios de nossa apostila, na questão de número 2, ele traz uma série de compostos orgânicos ou substâncias que são do nosso dia a dia, conhecidos de quase todos nós aqui, e ele pede para que a gente dê o nome oficial. Ele comenta cada uma, mas ele quer mesmo é o nome. Olha lá, ó. São dadas a seguir características e propriedades de alguns compostos orgânicos. Use as regras estabelecidas pela IUPAC e dê o nome oficial desses compostos. Letra A, ácido acrílico. Um líquido de cheiro irritante, miscível em água. O que significa miscível, Vanks? Miscível é que se mistura. E solventes orgânicos. É empregado na síntese de resinas acrílicas e sua forma estrutural é a seguinte. Você vai ter que olhar para o composto e vai ver o que é que ele é. O que é que nós temos aqui? Vanks, nós temos carbonila ligada a hidroxila. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. É essa a função. Mas isso não é o nome dele, não. Você vai fazer o nome dele agora. O nome dele é... Quantos carbonos? 1, 2, 3. 3 é o quê? Bom, 3 é prop. Então, aqui vai ficar ácido, prop. Que tipo de ligação que nós temos aqui, ó? Nós temos uma dupla. Cuidado com a numeração, tá? Porque o primeiro carbono vai ser esse aqui, por causa do grupo funcional, ó. Não vai começar a contar errado, não, ó. 1, 2, 3. Então, a dupla ligação está no segundo carbono, você coloca o 2. Quando eu tenho dupla ligação, a gente usa an na simples e en na dupla. En. E a nomenclatura do ácido carboxílico sempre termina em oico, né? Então, esse é o ácido prop 2 enoico. Pronto. Letra B. A glicerina. Líquido incolor, viscoso, de sabor doce e miscível em água. É componente fundamental dos glicerídeos, óleos e gorduras. É usado na fabricação de tintas, cosméticos e nitroglicerina. O que é nitroglicerina? Explosivo. A sua fórmula é dada a seguir. Bom, se você der uma olhadinha nessa estrutura, você está vendo que tem carbono ligado à hidroxila. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um álcool. Álcool. Carbono saturado ligado à hidroxila. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Prop. Ligação entre eles, simples. An. Só que o que está acontecendo aqui? Vamos ver. Você só tem uma hidroxila. Se você tivesse só um, era propanol. Só que você tem 3. Ó, carbono 1, 2, 3. Você tem 3. Então você coloca 1, 2, 3. A terminologia do álcool, qual é? Ol. Como você tem 3 hidroxilas, você vai colocar triol. Esse é o propan 1, 2, triol. Na letra C, nós temos o glioxal. Glioxal, substância cristalina, amarela, de ponto de fusão 15 graus e ponto de ebulição 51. É utilizado na indústria dos plásticos. Sua fórmula é dada a seguir. Bom, o que é que nós temos aqui? Carbonila com hidrogênio. Carbonila com hidrogênio é aldeído. Aldeído. Nomenclatura do aldeído termina em quê? Em al. Quantos carbonos nós temos aí, amigos? Nessa estrutura nós temos 2 carbonos. 2 carbonos é o quê? 2 carbonos é et. 2 carbonos é et. Então vai ficar assim, et. Ligação entre os carbonos é simples, an. Se você tivesse só uma estrutura funcional do aldeído, seria etanal. Como você tem 2, você vai escrever etan, o quê? Etanodial. Ou também pode escrever apenas etandial sem a presença desse O, não vai ter problema. Na letra D, nós temos acetona, que é um líquido incolor, miscível em água e inflamável, usado na extração de óleos vegetais, na produção de medicamentos hipnóticos, na produção de pólvora sem fumaça e como solvente. É muito comum, utilizado também pelas manicures, né? Como solvente de esmaltes de unha. Aí ele dá a fórmula para nós aqui. Isso aqui é uma cetona, né? Carbonila entre carbonos é cetona. E a nomenclatura da acetona termina em ona. Quantos carbonos tem aqui? 3. 3 é prop. Ligação entre os carbonos, simples. An. Terminologia da acetona, ona. Essa moça aqui é a propanona.
A terceira e última questão desse bloco de exercícios diz o seguinte: dentre as fórmulas a seguir, assinale a alternativa que apresenta um álcool, uma amina e ambos terciário. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso lembrar com você o que é que caracteriza um álcool. Álcool é um carbono saturado ligado a hidroxila. Vanx, e a amina? A amina é um composto nitrogenado. Você pode ter uma amina ligada a um radical, que você vai chamá-la de primária. Você pode encontrar a amina com 2 radicais, que você vai chamá-la de amina secundária. E você também pode encontrar a amina, o nitrogênio ligado a 3 radicais, que você vai chamar de amina terciária. Vanx, por que é que você não coloca a quaternária? Muito simples. O nitrogênio, amigos, o nitrogênio, ele é da família 5A. E ele vai fazer quantas valências? 3. Então, vamos lá. Você vai procurar, nesta estrutura, um álcool e uma amina. Então, tá aqui. Já começa aqui a dica. E ele também pede para que ambos sejam terciários, ou seja, vinculados a 3. Eles têm que estar sendo classificados, os 2 compostos como terciários. Você vai ter que ter ligados a quantos? A 3 carbonos. Então, vamos lá. As letras A, B e C, vamos começar por aqui. Vamos por eliminação. Esse moço está eliminado, sabe por quê? Porque isso aqui é um fenol. Esse é um fenol. Então, já matamos por aqui. Dentro das estruturas que se apresentam aqui, quando a gente vai montar esse moço aqui é um álcool. Tá vendo? Isso aqui é um álcool, tudo bem. Só que aqui nesse segundo é uma amina, também é uma amina. Porém, o que está acontecendo aí? Essa amina que nós temos aqui, deixa eu te representar para tu entender. Está aqui a amina, está ligada a um hidrogênio aqui, CH3 aqui e CH3 aqui. Essa amina, ela não é terciária. Ela está ligada a quantos vínculos de carbono? 2. Ela é o quê? Secundária. O que é que ele pediu para nós? Que ela fosse terciária. Então, essa aqui está fora. A letra A está fora porque o primeiro dos grupos das aminas é uma amina secundária. A letra B está fora porque o núcleo benzênico ligado a um hidroxila é fenol, não é álcool. Vamos ver a letra C? Aqui é álcool? Aqui é álcool. Isso aqui é amina? Só falta ver se ela é o quê? Terciária. Ambos têm que ser estruturas terciárias. Você está vendo aqui que tem 3 carbonos ligados aqui? Tem. Então, estrutura terciária. Tá? Isso aqui é uma estrutura terciária. O álcool tá beleza. E essa amina também? Você tem um nitrogênio ligado a quantos carbonos? A 3. Então, aqui tem um álcool terciário, uma amina terciária. A resposta à questão número 3, para nós seria a letra C. Com isso, nós fechamos a bateria de exercícios dos testes e na próxima aula nós iremos efetuar o último bloco de exercícios, que são as atividades propostas e a bateria denominada Mergulhando Fundo. Eu estou aqui à sua disposição, faça as questões que você desejar, pergunte aquilo que ficou dúvida na sua cabeça, não guarde dúvidas. Pode ser feita essa solicitação agora ou você pode me mandar através do nosso canal de comunicação. Estou à sua disposição.